Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Adriana descobriu que tinha diabetes gestacional na primeira gravidez e o problema voltou nas 2 gestações seguintes. Ela começou o tratamento com remédios, mas o que mais a incomodava era o fato de não poder comer o que queria. Na diabetes gestacional a gente não pode comer nada. Aliás, na diabetes, né? Não pode comer nada. Não podia comer uva, melancia, arroz, mandioca. Imagina ser grávida e não poder comer. A dieta não é nada fácil, mas é muito importante, segundo a nutricionista. Se não forem tomados os devidos cuidados, os riscos para a mãe e para o bebê podem ser muito mais graves. Para a mãe, ela pode vir a ter pré-eclâmpsia, decorrente da própria alteração metabólica. O bebê pode sofrer malformação fetal. O bebê pode ter um peso acima, isso ser ruim para a mãe. Ele pode ter retardo no crescimento, no desenvolvimento do cérebro depois que ele nasce. Ele pode vir a ser uma criança no futuro obesa ou diabética, né? Pode ter várias complicações. E ao contrário do que se pensa, não são só os doces os grandes vilões do diabetes. Os alimentos que precisam ser evitados e podem causar mais riscos são as gorduras. A gordura saturada, por exemplo, carnes vermelhas, queijo, manteiga, essa gordura tem a tendência a provocar um processo inflamatório nas células, de modo a criar uma resistência à insulina. Então, assim, se a pessoa já tem uma alimentação que é excessiva, ainda junta com as condições da gestação, né, hormonais, ela tem a propensão maior de desenvolver o diabetes. Cláudia teve diabetes gestacional na primeira gravidez e seguiu rigorosamente a dieta. Agora, grávida de 7 meses, confessa que está um pouco mais difícil. Na primeira gestação foi muito mais fácil, né? Porque eu fiquei em casa. Então eu conseguia controlar só com alimentação. Comer a cada 2 horas, alimentos saudáveis, produtos integrais, muita fruta, muita verdura, né? Hoje é um pouco mais difícil porque eu trabalho muitas horas por dia, né? Então, assim, hoje eu consigo controlar com a alimentação, só que eu não consigo me alimentar a cada 2 horas, igual eu fazia. Como ela sabe dos riscos que mãe e filha podem correr, Cláudia faz o controle dos níveis de glicose no sangue todos os dias. E eu tenho medido a glicose uma média de 5 vezes ao dia. Em jejum, eu meço a glicose, tomo café 2 horas depois, 2 horas depois do almoço, e 2 horas depois de lanche, e depois, antes de dormir, 2 horas depois da janta. Eita! É interessante a gente ver. O Serginho, ele fica aqui, ele fica compartilhando as histórias. Verdade. A gente queria mandar um beijo para alguém, né, Serginho? É verdade, Carol. Que participou dessa matéria, que a gente ama muito. Nós temos que mandar um beijo para a Adriana, que teve ali o seu testemunho ali. A Adriana que trabalha aqui, uma colaboradora aqui na Rede Sub. Gente, é uma risada incrível, mas mais do que a risada é a alegria que ela expressa. O tempo todo você olha para ela, carinha boa, nos servindo com alegria. Dri, beijão para você, viu? Amamos você, abençoamos você e seus meninos. E arruma mais menino aí para nós. Muito querida. E, gente, para falar mais sobre esse assunto, que é muito sério, eu recebo o diretor da Associação de Ginecologia e Obstetrícia de Minas Gerais, Dr. Marco Túlio Weintraub. Certinho, com o tempo aprende. Weintraub. Será que se eu ficar repetindo muito eu aprendo, doutor Marco Túlio? Deixa o Marco Túlio que é mais fácil. E a Carol, assim, loura, olho verde, assim, com essa descendência alemã aí, dá certo. Né? Pois é, ela tem uns tracinhos que lembram aqueles lados caucasianos também. Mas eu acho que isso aqui é mistura mesmo, é mistura de tudo um pouco. Mas é uma família tradicional que tem essa origem alemã, mas uma família tradicional de São João del Rei. Isso tem uma mineiridade importante aí também, que bom, cara. É importante, eu queria que o senhor explicasse pra gente o que é o diabetes gestacional.
Tá, o diabetes é quando aparece quadro de aumento da glicose e do açúcar no sangue durante a gravidez. Certo. Tá? Então são mulheres que antes de estarem grávidas tinham a glicose normal, não alterava nada o açúcar no sangue dela. E com a gravidez, com as alterações hormonais e metabólicas da gravidez, Certo. os níveis de glicose ficaram mais altos. Isso chama diabetes gestacional. Por que acontece? Pode ter uma herança familiar para isso, alguém diabético na família. Certo. Pode ter alguma coisa a ver com a alimentação dela que está ganhando muito peso, uma alimentação inadequada, com muito carboidrato, muita caloria e tudo, sabe? E um descontrole nesse ganho de peso excessivo na gravidez. É um sinal de que ela pode ficar diabética até para o resto da vida depois de alguns anos. Agora, doutor Marcos, sobre ainda esse início aí do que é, por que então pode ocorrer, né, no período da gestação? Tá, essa pergunta é ótima. O que acontece é o seguinte, durante a gestação muda muito o organismo da mulher. Ela tem mais sangue circulante, mas esse sangue está mais diluído. Ela tem níveis metabólicos alterados porque ela está metabolizando para ela e para o neném que está circulando dentro dela. Tem picos hormonais variados e o metabolismo muda. As demandas mudam, as demandas de nutrientes, as demandas de vitaminas, as demandas de açúcar e tudo mais, para a produção hormonal. Então, se ela está sobrecarregando demais o pâncreas dela, que produz a insulina, os níveis de glicose vão subir, está faltando insulina no organismo dela. Ou seja, numa situação normal do dia a dia, sem estar grávida, os níveis de insulina estão razoáveis para equilibrar a glicose no sangue dela. Com a gravidez, que ela aumentou muito a demanda de glicose, sobrecarregou o pâncreas para produzir mais insulina e nem sempre ele dá conta. Nem sempre ele dá conta. Com isso aparece esse quadro. Esse é o diabetes. É a sobrecarga ali, É a sobrecarga. Esse é o diabetes chamado de tipo 2, não é aquela que já nasceu diabética, que não tem insulina nenhuma, que tem que tomar injeção de insulina. Essa é aquela que está sobrecarregando o seu organismo. Eu pergunto, quais seriam os sintomas? Tem muita gente nos assistindo. E o que seria algo para despertar para a gente, cuidado com o diabetes? Carol, aí que está o papel do obstetra dessa paciente, né? Quem está fazendo o pré-natal dela, de estar atento para os sinais, principalmente de ganho de peso excessivo. É normal na gravidez a mulher ganhar de 1 a 1,5 kg a cada mês da gestação. Certo. Sabendo que da segunda metade em diante, esse ganho é um pouquinho maior, que o neném está crescendo mais, está desenvolvendo mais depressa. Então aquela que ganhou 3 quilos no mês, 4 quilos no outro mês, aquela que quando a gente aperta, ela entrega ouro, sabe? Você fala assim, o que você está abusando na comida? Você está comendo muito chocolate? É muita fritura? É muito Normalmente doce? Esse ganho de peso sorvete? é pela comilança mesmo? Com certeza, ingestão calórica. Não existe outro jeito de engordar que não seja ingerir mais caloria do que consumir. Não existe outra forma mágica. Não adianta falar tireoide, não sei o que estou em repouso. Não, é porque está ingerindo mais caloria do que consumindo. Tá certo? E ela sabe identificar bem. Então tem aquelas mulheres que falam assim, não, eu tomo 2 copos de leite por dia só. Mas é o leite com o quê? Com chocolate. Não, eu não tomo sorvete nunca, não gosto de sorvete. A gente pergunta, não quero saber o que você não come. Quero saber o que está sendo excessivo. Ela fala, olha, eu não resisto à torta da minha vizinha, qualquer coisa da minha sogra. Então assim, ela sabe identificar onde está o ganho excessivo. Ela sabe identificar. E como disse uma das moças entrevistadas, nem sempre é fácil, né? Ela está ansiosa com a gravidez, está preocupada se está indo tudo bem com a saúde dela. Uma das válvulas de escape é a alimentação excessiva. Não tem dúvida, é um prazer imediato através da boca mesmo, né? Não tem dúvida disso. Entendi. Então, doutor Marcos, para a gente frisar para o nosso pessoal de casa, qual é o tipo de mulher ou quem são as mulheres mais propensas a desenvolver o diabetes gestacional? Tá, primeira coisa, aquela mulher que já tem história familiar. Tem gente diabética na família, tem uma herança nisso. Às vezes, isso não quer dizer que ela tenha sido, ou que ela apresente um número aí elevado da glicose. Meu pai era diabético, a minha avó era diabética. Então eu tenho que vigiar muito mais quando eu tiver filhos. Vocês estão tocando num ponto importantíssimo, não só quando tiver filhos, ao longo da vida inteira. Ok. Então, se você tem uma herança para isso, claro que você tem mais risco de desenvolver diabetes. Risco, não quer dizer que é absoluto que vai desenvolver. Depende de quê? Então, você tem aquele gatilhozinho armado lá no seu código genético, dizendo assim, se você abusar de açúcar, se você engordar muito, se você não tiver cuidados de vida saudáveis e tudo mais, vai disparar o diabetes. Entendeu? Aí você vai ter problemas. Agora, se tiver uma alimentação saudável a vida inteira, praticar seu esporte, tiver uma dieta equilibrada, alimentando a cada 3 horas de acordo, pode ser que você passe a vida inteira sem ter diabetes, sem disparar esse gatilho da doença. Agora, para gestante, então, mais uma vez, se reforça aí, por exemplo, das que estão propensas, é também aquela mulher que não faz uma atividade física regular, isso também conta, né? Não tenha dúvida disso.
Aí é que tá aquela coisa, como é que você identifica, como é que você fareja aquela que tem risco de ficar diabética? É exatamente essa. A que é sedentária, a que está ganhando muito peso, a que tem história familiar, aquela que está com a dieta desequilibrada. Tabagismo nessa história? O tabagismo até complica, mas não é que ele vai ser uma causa de ter diabetes. E é tão interessante essas pacientes que você faz os exames de sangue dela, ela está anêmica. Ou seja, está desnutrida, mas está com ganho ponderal, está com ganho de peso excessivo. Está se alimentando totalmente errado. Não está se nutrindo, mas está ingerindo muita caloria. Também pode álcool ser também é um dos fatores. Um álcool em excesso. O álcool na gravidez é gravíssimo. Para todo mundo. Para todo mundo. Na gravidez, então, nem se fala. Tá certo? E como que funciona aí? Como que é o diagnóstico, doutor, do diabetes? Normalmente a gente acompanha a grávida com exames de sangue, com o exame de consulta de pré-natal, vendo ganho de peso, pressão, crescimento do neném e tudo mais. E tem uma fase, depois de 6 meses, que nós fazemos um exame de sangue e faz um teste de tolerância à glicose. A mulher colhe o sangue em jejum, aí ela toma um xaropinho de um açúcar muito amargo, que chama destrozol. Misericórdia, já fiz esse exame. É aquele que dói até aqui no canto. Que me no final, aqui, numa boa, doutor, no final a gente tá tomando assim. Carol, a Aline falou que doía até aqui no canto do ouvido. Aqui. As amígdalas contraindo, assim, né? As glândulas salivares contraindo, assim. Mas e é feito por quê? Porque você dá um estímulo pro organismo para ver como que vai metabolizar, não é mesmo? Só da mulher pensar em saber que vai ter que repetir de tomar o destrozol, já fala, não, vou fazer dieta, deixa que eu vou cuidar. Mas assim, com esse exame tem um teste de rastreamento que ela toma esse açúcar e depois de 1 hora ou 2 ela repete a dosagem da glicose, que tem que estar no nível máximo de 140. Se passou de 140, pode ser 141, passou de 140. Ela tem risco de estar diabética na gravidez. Aí nós fazemos aquela curva de tolerância à glicose, aquela que ela fica 3 horas colhendo sangue de hora em hora, depois de tomar o mesmo destrozol, o mesmo açúcar. E pela curva de tolerância a gente vai saber em que quadro que ela se encaixa. Ou ela melhorou, realmente foi um alarme falso, serviu só de alarme, ela conseguiu controlar, ou vai exigir medidas, que podem ser as mais simples, como dieta, alimentação com uma nutricionista para acompanhar, um hábito alimentar saudável, ou casos mais graves que possa até vir a precisar usar insulina na gravidez. Então, dentro desses casos aí. Agora, e o tratamento aí de quem já era, da gestante que já era diabética? Pois é, a diabética tipo 1 realmente assim é muito mais grave. Ela já tem mais dificuldade para engravidar, já tem mais dificuldade de segurar a gravidez e tem riscos de muito mais complicações na gravidez, tanto para ela como para o neném, para o feto dela. O nível alto de glicose na gravidez faz o neném crescer muito, pode provocar prematuridade, pode provocar algumas malformações e na diabética tipo 1, o grande pavor do obstetra é quando o neném tem risco de morrer dentro do útero no finalzinho da gravidez. É aquela que vem seguindo uma gravidez tranquila, aparentemente equilibrada, de repente ela fala assim, doutor, parece que meu neném não está mexendo. E você vai lá examinar e fazer um ultrassom, alguma coisa, esse neném morreu intraútero no finzinho da gravidez. Acontece em 10% desses casos dessas diabéticas. Por que acontece? É muito. Elas não estão equilibradas como deveriam estar, metabolicamente falando. Elas podem ter tido um pico de insulina, a glicose caiu muito, isso fez mal para o neném não aguentou e morreu. Tá? E outras causas até desconhecidas. E até esse pico aí, vamos dizer assim, pode ser algo até meio assim, assintomático, né? Sim. Que às vezes ela tem, não sabe, às vezes só foi um mal-estar, que ela associa ali com todo o período da gestação, na hora que vai observar mesmo. Então é traumático por isso, né? É traumático para todos, para ela, para a família, para o médico, não tem dúvida e tudo mais. É exatamente isso, é aquela que está acostumada a usar a dose certinha dela de insulina. Só que como ela não está controlando bem, uma hora essa dose de insulina foi excessiva. A glicose dela baixou demais, foi um nível muito baixo de glicose para o feto não sobreviveu. Então são riscos terríveis. Uma pergunta para o senhor, é verdade que a grávida diabética, ela tem muito mais propensão a ter infecções do que... Não, explica pra gente. Tá, outra pergunta importantíssima, né? Primeiro, o nível alto de açúcar no sangue, quer dizer, o diabetes, já propicia infecções principalmente por fungos, a candidíase vaginal, outros focos têm a ver com isso, tá? Por outro lado, o diabético, ele tem mais dificuldade de cicatrização de tecidos. Então, uma ferida que ela possa vir a ter pode infeccionar. O parto dela, tanto vaginal como cesáreo, tem mais risco de ter infecção nesse local onde foram feitas as incisões cirúrgicas e tudo. Então, são pacientes realmente mais complicadas, que exigem mais cuidado, mais proximidade, mais atenção. As infecções podem ser graves e ter dificuldade para fechar, para cicatrizar.
Antes da sua pergunta, tem uma pergunta aqui da telespectadora, da Zilda. Querida, obrigada por mandar a pergunta. Você pode e deve, gente. Manda sua pergunta, 3209-3301, opção 1. Você manda sua pergunta, a gente lê ao vivo. Ou você pode ligar, 3253-3320, 3253-3320. Ligue e fala ao vivo aqui conosco. A Zilda pergunta o seguinte, doutor. Minha filha tem 5 anos de casada e não consegue engravidar. O que o senhor acha dessa situação? Com 5 anos de casada, Zilda, com certeza que existe uma causa para essa infertilidade dela. É dela e do marido dela. Tem que ser avaliado. Não sei a idade dela, não conheço a história de que ela já usou para evitar e tudo mais. Mas com mais de 1 ano de tentativa de engravidar sem sucesso, alguma causa existe. Pode ser alguma coisa ligada à qualidade do sêmen do marido, que chega a ser 40% dos casos. Tem que ver se essa moça está ovulando direitinho, se as trompas estão desobstruídas, se ela não tem outras doenças associadas atrapalhando para engravidar. Com certeza que ela merece uma investigação e um tratamento com tanto tempo tentando. Doutor Marco Túlio, uma pergunta ainda sobre a diabetes gestacional. Por que então, quando acontece da mulher ser diagnosticada com a diabetes gestacional, isso some depois e o porquê que pode sumir depois? Terminou a gravidez, terminou a gestação, aqueles níveis hormonais dela e aquele metabolismo dela voltam ao normal, ou seja, já não tem mais aquela sobrecarga. Tá? Então ela pode melhorar, mas o fato dela ter tido diabetes na gravidez já sugere que ela tem alguma fragilidade pancreática, alguma fragilidade em produção de insulina e que ela pode vir a ficar diabética 10 a 15 anos mais tarde depois desse episódio. Ela tem que ficar ligada. Isso pode ter sido, vamos dizer assim, um alerta que sugeriu o cuidado ali. Com certeza. E para ela levar para o resto da vida. Com certeza, exatamente. Serve como sinal de alerta para o resto da vida. Não só dela, como de irmãs ou irmãos dela. E quando a gente investiga, com certeza que tem casos na família também de alguma herança que ela teve disso aí. Então assim, quando aparece na gravidez e ela consegue controlar, que bom, que é uma mulher que tem um controle, ela tem uma determinação em termos de seguir uma dieta, ela tem assim uma força de vontade para não desequilibrar, mas ela tem que estar atenta para o resto da vida. Desses fatores genéticos influencia a hipo e a hiperglicemia? A hipo é a glicose mais baixa, a hiperglicemia em si já seria diabetes. Já seria um fator, né? Vamos falar de genético. Agora, se é na família, ela teve o contrário, a hipo, a falta, né? Sim, a hipoglicemia é bem típica daquela pessoa que se alimenta mal. Ela come muito no momento, a glicose vai lá no alto, ela passa 5, 6 horas sem comer nada, a glicose vai lá embaixo. Aí ela come de novo muito, vai lá alto. Então, em vez de ser uma coisa mais equilibradinha em termos de alimentação a cada 2, 3 horas, com níveis normais, ela sempre faz um pico de glicose muito alta quando come muito, aí depois a glicose vai muito baixa. Então, essa brincadeira com o equilíbrio da glicose do corpo dela pode levá-la a ter diabetes. Por que chama de brincadeira? Tem um livro, até estava ouvindo a entrevista anterior, de descanso e tudo mais. As condições que mais agridem o organismo humano, primeiro é a falta de sono, ou sono interrompido ao meio. E o segundo são justamente essas alterações metabólicas. Come muito, passa um tempo longo em jejum. Come muito, passa um tempo longo em jejum. Isso não é, o corpo está falando assim, o que vocês querem de mim? De 3 em 3 horas, né? É o ideal, né? O que querem de mim? Querem que eu produza muita insulina, produza metabolismo de glicose, ou menos, pegue meu fígado de gordura para produzir o carboidrato que precisa. Quer dizer, o organismo fica doido, fica, desequilibrado nesse sentido. Eu estou muito triste de falar o que eu vou falar, mas acabou. Nosso bate-papo. Porque eu queria ficar com o senhor mais aqui. A nossa consulta aqui com o nosso ginecologista, né, o diretor da Associação de Ginecologia e Obstetrícia de Minas Gerais, a gente tem esse privilégio e já corta a gente muito assim. Muito gostoso, tá? Por isso eu vou levar o senhor para a rádio também. Carol, estamos à disposição. É um prazer, tá? Profissional é bom, a Carol já faz o seu flap. É isso mesmo, a gente tem que levar realmente conhecimento para as pessoas. Né? Carol, estamos à disposição, a diretoria da Sogimig está sempre à disposição para informações sociais, para a comunidade, para fazer um trabalho médico de boa qualidade, de orientação aos colegas também. Então, nós que agradecemos a oportunidade. Muito obrigada, Deus abençoe, senhor, cada dia mais. Um prazer. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.